Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser político sim, tá? Quem não quiser assistir, não assista. Mas eu acho até que é bom as pessoas assistirem também, porque falar de política também é bom. Política também é um tema que envolve nossa vida e também educa, né? Tem coisas que a gente tem que aprender também sobre o mundo político, tá bom? Eu não sei se vocês conhecem a Gabriela Prioli, uma mulher muito inteligente, ela participou até de alguns programas na CNN. Uma vez ela deu uma entrevista, ela participou de um podcast do Monark, né? E tem um trechinho desse podcast que viralizou, onde o Monark disse assim para ela: olha, eu tenho a impressão que a educação piorou nos últimos anos. Ela falou: mas e os dados? Cadê os dados que você tem? Eu falei: não, é uma impressão que eu vejo quando eu converso com alguém na rua, não sei o que. Ela falou: não, mas a sua impressão pode estar errada. Mas a gente não pode fazer uma análise baseada em impressões, a gente tem que fazer uma análise baseada em dados. Aí em dado momento ela fala assim para ele: nossa, eu tenho a impressão que você emagreceu, sabe, desde a última vez que eu te vi. Ele falou: não, imagina, eu até engordei uns quilinhos. Ela falou: viu? É isso que eu estou falando, uma impressão nem sempre é a verdade. Então, pessoal, quando a gente vai fazer uma análise de algo, a gente tem que se basear em dados. Inclusive a ciência fala, né, que o nosso cérebro ele tem dois hemisférios, e um lado é o mais emocional e o outro é mais racional. Às vezes a pessoa utiliza mais um lado, outras pessoas utilizam mais o outro, e quem utiliza o lado mais racional se baseia mais em dados. Quem utiliza mais o outro se baseia mais em emoções, impressões e crenças. Isso vale na religião, na política, em tudo que é lugar. Por exemplo, a religião, os religiosos, eles usam mais o lado emocional do que o lado racional. Vocês podem ver, quando eu faço um vídeo mostrando, por exemplo, alguma parte da Bíblia que pode não ser verdade, que é completamente impossível, a pessoa não vai usar aquele lado racional para analisar, falar: não, realmente, não tem como um povo, por exemplo, fazer uma fundição de ouro no meio de um deserto, né? Não ia ter nem combustível. Mas eles estão usando o quê? O lado racional. Já os religiosos fazem o quê? Malabarismos. Então é assim que funciona. E na política, pessoal, é a mesma coisa. Nós tivemos no Brasil, pós-governo Dilma, uma onda anti-PT. Porque a Dilma fez um governo ruim, ela deu muita mancada, teve muito problema com o Congresso e tal, gerou até uma crise, né, o governo dela. Então geraram toda uma onda anti-PT. Só que acontece o seguinte: o PT não se resume a Dilma, tem a Dilma e o Lula. Eu, por exemplo, eu nunca votei no Lula, nem no PT. Mas só que quando a gente vai falar do PT, a gente não pode falar pela emoção, pela impressão. A gente tem que falar baseado em dados. Os dados que mostram o governo do PT naquela época e comparar com os dados de hoje. É o que eu vou tentar mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Que nem, por exemplo, hoje um rapaz estava me xingando nos comentários que falou que o Lula quebrou o Brasil e não sei o que foi o pior presidente do Brasil e eu sou um besta por apoiar o Lula. Eu sou um trouxa, um comunista e não sei o que. Eu mesmo nunca tendo gostado do Lula ou do PT, mas nunca votei no Lula, quem estava no grupo sabe que eu sempre falei isso. Votei até no Bolsonaro, para quem não sabe. Mas eu analiso os dados do governo Lula e eu posso comparar com os do governo Bolsonaro. Lembrando que eu estou falando só do Lula, não da Dilma, tá? Porque a Dilma foi um governo à parte. Por exemplo, na época do governo Lula, no primeiro mandato dele, a gasolina subiu 2 e pouco, em 4 anos de governo. No segundo mandato do Lula, a gasolina subiu 63 centavos. Em 4 anos de governo Lula. 63 centavos, não dá nem 5% ao ano. Já no governo Bolsonaro, a gasolina passou do dobro. Quando ele assumiu, a gasolina estava na casa dos 4, que o pessoal estava reclamando. Agora, em alguns lugares, chegou a bater a 9. Só diminuiu agora um pouco com essa PEC que ele fez eleitoreira, mas depois que passar a PEC vai subir de novo. Ou seja, passou do dobro. Então isso é o quê? É um dado. Então, se eu tenho um dado que mostra que, por exemplo, o petista, ladrão, vagabundo, bêbado, em 4 anos conseguiu manter a gasolina a 63 centavos e o outro dobrou o preço, eu vou usar o quê? A razão ou a emoção? Não, fora PT, mito, mito. Não, pessoal, estou falando de dados, não de paixões políticas. Na época do PT, ele pegou a economia relativamente estável, por causa do governo do Fernando Henrique. E o Lula conseguiu manter a mesma política econômica estável. Tanto que no primeiro mandato dele, ele começou deixando o mesmo ministro da economia do Fernando Henrique. Ou seja, o dólar ficou relativamente estável. O dólar subiu muito pouco na época do PT. Eu acho que quando o Lula deixou a presidência, se não estou enganado, o dólar acho que estava na casa de beirando os 2 aproximadamente. Isso são dados. Agora, o Bolsonaro não, ele pegou já a economia com o dólar aproximadamente chegando a 3, 3 e pouco, foi mais ou menos isso que o Temer deixou, e ele conseguiu fazer o dólar passar de 5, a política do dólar alto. Que nem eu falei naquele vídeo, nenhum país do mundo vai querer uma economia com dólar alto, porque você desvaloriza a sua própria moeda e você perde o poder de compra. Isso são dados. Vamos ver um outro dado econômico? Quando o Lula assumiu a presidência, pós-Fernando Henrique Cardoso, o Lula, ele conseguiu em 8 anos de mandato, ele conseguiu fazer o poder de compra do salário mínimo passar de 60 dólares, 60, 70,
na época do Fernando Henrique, né, o poder de compra, que é o valor real do salário mínimo, ele conseguiu chegar na casa dos 300. Ou seja, ele levou o poder de compra do salário mínimo. Ou seja, fazendo com que as pessoas pudessem consumir mais coisas. Já no Bolsonaro aconteceu o quê? Pela primeira vez na história desde a redemocratização, nós temos um presidente que vai integrar o salário mínimo valendo menos do que quando ele entrou. Ou seja, não dá para comprar mais nada. Eu sei que eu vou no mercado, às vezes tem um grupo de política que eu faço parte, eu já cheguei a tirar foto do extrato, sabe, daquela notinha de mercado para mostrar como é que tá as coisas. Você vai comprar meia dúzia de coisinhas, já passa de R$100. E eu não ganho R$100 por dia. Minha renda atualmente é do YouTube. Como é que você vive num país desse? Ou seja, o poder de compra caiu. Esses dias eu fui no mercado, fui comprar meio quilo de acém, um pacote de café, 1 litro de óleo, um pão puma, ração para os meus gatos e mais um item que eu não lembro. Já deu R$100. E aí, cadê os dados? Cadê os dados de que aquele governo era pior do que esse? Se alguém tiver, posta aí que eu aceito. Eu sou um homem de ciência, eu aceito dados. Fora que o Bolsonaro, pessoal, para quem não entende nada de economia, que é a maioria dos brasileiros, essas PEC que ele está fazendo, e furando o texto de gastos para tentar se reeleger, ele está gerando o que nós chamamos de bombas inflacionárias, que vão explodir em 2023. A gente vai pagar essa conta. Se já está difícil agora para comprar comida nesse Brasil, vocês imaginam no ano que vem. Porque tudo isso daí ele está pressionando a inflação. Não são medidas que vão controlar a economia, são medidas apenas paliativas, eleitoreiras para ele tentar ganhar a eleição. Só isso. Agora, quando chegar em janeiro, vai explodir tudo. O gás vai explodir, combustível, alimento, vai tudo lá pro teto os preços. E aí, como é que a gente vai comer no que vem? Digam aí pra mim. E ainda tem que apoiar esse governo, dizer que é o melhor governo do Brasil e dizer que o outro era o pior governo do Brasil? É sério isso? Você lembra que eu falei naquele vídeo que as pessoas se baseiam mais pelo ódio do que pelo amor ou pela razão? É exatamente isso. O ódio ao PT é tão grande que as pessoas não conseguem analisar racionalmente dados, pessoal. Dados. Tá bom? O rapaz também comentou ali no meu vídeo que o Bolsonaro destruiu a educação. Perdão, o Lula destruiu a educação. O PT foi um dos governos que mais investiu em educação. Fez escolas técnicas, faculdades federais, deixou bastante verba lá do FND para investir no ensino básico. Enfim, o PT fez muita coisa na área da educação. Até o pré-sal que o Lula fez, ele colocou lá uma regra que 50% do lucro do pré-sal era para ser investido em educação. Vocês sabiam disso? Já o Bolsonaro, segundo dados, ele é o presidente da história do Brasil que mais cortou verba da educação. Periodicamente ele tira verba da educação. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, ela está praticamente fechando, porque não tem verba para a faculdade funcionar. O Bolsonaro, em quase 4 anos de governo, ele só fez 7 escolas. 7 escolas. Não fez uma faculdade, uma escola técnica, não fez nada. O FNDE, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Básico, o Bolsonaro, no governo dele, esse dinheiro estava indo para pastores. Estava tudo indo para pastores evangélicos para negociar, tirando da educação para pastores. Ciência, o Bolsonaro chegou a cortar 90% da verba do Ministério da Ciência, lá do Marcos Pontes. Ou seja, deixou o Ministério da Ciência praticamente sem dinheiro. Já no governo do ladrão, que todo mundo tanto critica, o Lula ele sempre investiu em ciência. Tanto que o Brasil, para quem não sabe, tem até um acelerador de partícula. Eu não sei se ele é concluído, mas tem aqui em Campinas. Uma vez, o Brasil queria investir em submarino nuclear e não podia por causa dos Estados Unidos. E a gente não tinha essa tecnologia. Os Estados Unidos proibiram que a gente tivesse. O que o Lula fez? Ele chamou assim, ó, traz uns estudantes aí da USP, da UFRJ, da UNB, vamos desenvolver a tecnologia a gente mesmo, para não ficar dependendo dos outros. Foi lá e fez. Isso são dados. Eu sei que o bolsonarista é que nem o Bolsonaro, né? Não gosta de quem tenha dado. Mas isso são dados, pessoal. Isso aí o Lula foi lá e fez. O Lula investiu em refinarias, né? Tem até aquela polêmica lá da Abreu Lima, lá em Pernambuco, né? Que ela não foi concluída, acabou dando um prejuízo, né? Uma série de fatores levou a isso. Pode ter sido até corrupção também. Mas na época do Lula, o nosso poder de refinaria do petróleo já estava em quase 90%, praticamente nessa casa. Ou seja, a gente não precisava mandar o barril de petróleo lá para fora para ser refinado, para trazer o produto para cá. O que o Bolsonaro fez? Ele está vendendo todas as refinarias. Tanto que aquela refinaria da Bahia que ele privatizou, a Bahia acabou tendo a gasolina mais cara do Brasil. Porque, claro, se você vende uma refinaria para um investidor estrangeiro, esse investidor estrangeiro ele vai querer o quê? Lucro. Ele não comprou a refinaria para fazer caridade. Ele vai querer lucro. E então o Bolsonaro acabou com a nossa capacidade de refinar o próprio petróleo. A gente estava quase chegando em 100%. Porque se a gente tivesse chegado em 100%, aí sim a gasolina ia baixar. Porque a gente não ia poder depender de países estrangeiros. E aí, cadê os dados que mostram então que o governo do Lula foi o pior do Brasil? Cadê os dados?
Combate à corrupção, que o pessoal fala tanto, bate na tecla da corrupção no PT. Teve corrupção no PT? Teve, vários escândalos. Alguns acho que envolvendo até o próprio Lula. Mas qual é a diferença do PT para o Bolsonaro? O PT não ficava trocando delegados, superintendentes, que nem o Bolsonaro faz. O Bolsonaro ele já trocou mais de 20 delegados e superintendentes da Polícia Federal. Esse é o cara mais honesto do Brasil, que as pessoas acreditam? Um cara que quando alguém vai investigar alguém próximo a ele, ele vai lá e manda trocar o delegado? O delegado Saraiva, lá do Amazonas, que denunciou o Ricardo Salles. O delegado que estava investigando agora o Milton Ribeiro, foi afastado. O delegado que ia investigar o caso do 04 foi exonerado. Vocês acham legal, por exemplo, um cara que estuda a vida inteira, presta um concurso público, que é bem difícil no Brasil, depois ser exonerado por estar fazendo o seu trabalho? Só porque está investigando alguém que é próximo do presidente? E alguém acredita mesmo que esse presidente é honesto? O governo do corrupto do Lula, ele criou o portal da transparência. O portal da transparência é para mostrar para o cidadão no que o governo está gastando o seu dinheiro, porque é um dinheiro público. O que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro decreta 100 anos de sigilo em tudo, inclusive no cartão corporativo. A gente não sabe no que ele gasta tanto dinheiro. Ele já gastou mais de 20 milhões em cartões corporativos. E aí, esse é o governo honesto do Bolsonaro? É, pessoal? Então, pessoal, não é. Eu podia ficar aqui horas falando das comparações entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. E olha que eu nunca fui petista. Mas o Bolsonaro consegue ser tão pior presidente, sabe, que eu acabo tendo que defender o Lula. Porque se comparar o Lula com o Bolsonaro, não tem como. O Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil. Que nem, por exemplo, a vacina que eu falei naquele vídeo. Se ele tivesse comprado em 2020, ele teria evitado o fique em casa, o lockdown, e teria salvado umas 400 mil vidas. O Lula também pegou uma pandemia na época dele, o SARS-H1N1. O que o Lula fez? Foi lá, comprou vacina rapidamente, distribuiu em todo o Brasil, vacinou. A pandemia não causou nenhum efeito aqui no Brasil, porque o Lula respeitou a ciência. O Bolsonaro não, o Bolsonaro vai contra a ciência. A vacina causa AIDS, tô lendo um artigo aqui, tá ok? Não vou comprar vacina. O Lula também pegou uma crise lá mundial na época do governo dele, até ele falou que ia ser uma marolinha no Brasil, e conseguiu segurar a moeda e a economia. O Bolsonaro pegou a crise do coronavírus, né, que prejudicou o planeta inteiro, mas o Brasil foi o país que teve a maior desvalorização da moeda ante a pandemia. Até a Bolívia, que era a nossa vizinha mais pobre, a moeda deles vale mais que a nossa atualmente, o poder de compra. Porque eles se cuidaram, fizeram fique em casa, tudo bonitinho, e preservaram a economia. O Bolsonaro não, o Bolsonaro acha que para melhorar a economia era todo mundo ir trabalhar doente com falta de ar, morrendo, e todo mundo ia fazer a economia bombar. Então, pessoal, não dá, sabe? Esse momento político que a gente está é delicado. Eu sei que, por exemplo, a minha opção seria outra, uma outra opção. Eu nem sei em quem eu vou votar ainda, na verdade lá no grupo a gente está debatendo e discutindo ainda. Mas agora, querer dizer que esse governo do Bolsonaro é uma maravilha, a gente não sabe nem o que a gente vai comer no que vem, e querer dizer que o governo do Lula é uma porcaria só por causa da emoção, dessa onda que fizeram, essa lavagem cerebral no Brasil, pessoal, não dá. Mas tem que se basear em dados, não em emoção. E se alguém quiser, traz os dados aí para mim. A gente faz uma live ao vivo, você pega os dados, os índices econômicos da época do PT, a gente pega os índices econômicos e sociais agora da época do Bolsonaro, a gente faz uma comparação, não tem nenhum problema. Não é o pior governo da história do Brasil, não foi o PT? Eu acho que não é muito difícil para os bolsonaristas pegarem os dados e provarem para mim. Alguém provar, Ronaldo, os índices na época do PT. Eu sou o primeiro a aceitar. Eu sou um homem de ciência, pode trazer os dados. Tá bom? Agora, só falar por emoção, pessoal, desculpa, emoção não é dados, tá bom? Bom, pessoal, obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um likezinho no vídeo que vai estar ajudando, faz a todos.